Passaria então a apresentar a segunda apresentação, faço o pleonasmo, será a Vera Santos e o João Vieira. O tema da sua preleção é no topo mundial aos 45 anos. Boa tarde a todos presentes, a todos que estão online a assistir. Obrigado pelo convite para apresentar o João Vieira, os últimos anos, o topo aos 45 anos. Vamos fazer uma apresentação dupla. O João vai fazer uma primeira apresentação um pouco sobre ele, os últimos anos, e depois vou fazer uma apresentação sobre o último ciclo olímpico, que foi quando eu comecei a trabalhar com ele e explicar por que razão eu comecei a trabalhar com ele. Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer o convite da ATAF para fazer a apresentação do atleta João Vieira, que aqui apresenta no topo mundial aos 45, mas devíamos dizer antes, ainda continua no topo mundial aos 45, são uma série de anos a representar o nosso país e a ter conquistas de sucesso para o nosso país, e por isso é ainda no topo mundial. Não cheguei aos 45 anos no topo mundial, já são muitos anos da carreira desportiva deste atleta, e é um atleta que representa o Sporting, tem 59 títulos de campeão de Portugal, já conquistou várias medalhas ao serviço da nossa seleção. A primeira foi em 2006, no Campeonato da Europa, depois outra medalha de prata em Barcelona, e mais próximo foi a medalha de prata no Campeonato do Mundo, onde consegui ser o atleta mais velho a conquistar uma medalha num Campeonato do Mundo, e sou recordista nacional dos 20 km e dos 50, que são as distâncias olímpicas, e 52 vezes internacional pelo meu país. O sucesso deste atleta deve-se à dedicação, ao desempenho, à resiliência, ao esforço e ao trabalho, sacrifício e o profissionalismo e a performance. Se este atleta não tiver performance aos 45 anos, se calhar já não estaria aqui. Mas só com estas ditas frases que é o desempenho dele, a característica que esse atleta tem, consegue estar. Não. Só com trabalho e sacrifício é que se consegue chegar aos excelentes resultados que este atleta conseguiu. Desde 2017 optei por, até aí quem treinava num processo pessoal era o João Vieira, treinava o João Vieira, e a partir de 2017, a seguir aos Jogos do Rio de Janeiro, ele preferiu dedicar-se aos 50 km e teria que ter um acompanhamento técnico mais próximo dele para conseguir treinar os grandes volumes de treino, fazer uma logística junto da Federação e de todas as entidades que trabalham com esse atleta,
e devido a isso começou a trabalhar com a treinadora Vera Santos, onde está diariamente a acompanhá-la. Em 2007 eu então aceitei o desafio de o acompanhar. Eu nessa altura e neste momento só tenho o grau 1, sei que não tenho muito conhecimento como treinadora, mas tinha uma grande bagagem como atleta. Sabia muito as dificuldades do João e neste momento o meu grande, se calhar, sucesso foi eu saber tentar trabalhar todos os pontos fracos do João, tentar arranjar ajudas onde ele não tinha, ele simplesmente trabalhava sozinho e não tinha nenhum apoio, ele simplesmente tinha um departamento médico e praticamente não trabalhava com mais ninguém. E foi aí que começámos. Em 2017, eu no Campeonato do Mundo, a primeira vez que estive presente como treinadora, assisti a uma situação que achei que aí é que tínhamos mesmo de trabalhar fundamental, porque o atleta era muito bom aos 20, mas os 50 km tinha muitas dificuldades. Para ele tratava 20 km como tu aqui ali, os 50 km eram tipo um bicho, para ele, por favor. E eu assisti que no aquecimento o João Vieira estava completamente muito nervoso e muito alterado. E foi uma das peças que depois, ao analisar a competição, decidi, a partir daquele momento, ele tinha de trabalhar com um psicólogo. Naquela altura, pedimos ajuda ao psicólogo da Federação, o Dr. João Lameiras. Essa ligação durou até cerca do final de 2018 e em 2019 achámos que naquela altura o João Lameiras não era a pessoa mais indicada para o João e pedimos ajuda ao psicólogo naquela altura, que era do Sporting, o professor Paulo Sousa. Este psicólogo levou o João até Doha e depois, com a altura do Covid, foi um bocado de trabalho com o João um pouco parado e retomámos. Eu voltei a pedir outra vez ao psicólogo e ele disse logo que sim e ajudava a levar o João até aos Jogos Olímpicos em cerca de maio de 2021, quando o João passava uma altura difícil na carreira psicológica. Também em 2019 era uma das situações, nós não trabalhámos com nenhum fisiologista, nada, e com a situação do Campeonato do Mundo Doha, eu tinha de saber tudo o que é que nós poderíamos trabalhar para o atleta chegar lá no melhor resultado possível, fazer o seu melhor resultado possível. Falei com o professor Amando para ele poder fazer o processo de aclimatação e tanto que deu sucesso que o João foi segundo no Campeonato do Mundo de Doha. Também em 2019 começámos, já após Doha, começámos a fazer trabalho de controle de treino também com o professor Amando e o trabalho de variabilidade já foi feito no processo da aclimatação para Doha. O trabalho da aclimatação, também fizemos este trabalho quando a preparar os Jogos Olímpicos de Sapporo, de Tóquio Sapporo. Este era o único apoio que o João contava quando era o seu próprio treinador. O João simplesmente treinava-se a si próprio, tem uma base de conhecimento, e ele simplesmente tinha um médico, que naquela altura se calhar ainda não seria o Dr. Nuno Coutinho, se calhar só nos últimos anos, trabalhava com os fisioterapeutas da Federação, e com a Susana Nogueira, que é a fisioterapeuta que está em Rio Maior do Comitê Olímpico. Estas são as pessoas dele de confiança, apesar que este ano, para os Jogos Olímpicos, ele trabalhou durante vários períodos com a fisioterapeuta do triatlo, Ana Leite, a fisioterapeuta que acompanhou durante o estágio em altitude, o último estágio pós-jogos, tudo, foi a fisioterapeuta Ana Leite. Ele trabalha especificamente com estes dois massagistas, são os seus de confiança, que é o Norberto da Federação e o António Fernandes Desmor, que é o fisioterapeuta, o massagista que nós temos em Rio Maior. Apesar de trabalhar com outros massagistas e fisioterapeutas, mas são só em pontos esporádicos. E normalmente em estágios e pouco mais, individuais. Normalmente nós dividimos a época em duas periodizações. Normalmente nós tentamos que o atleta atinja um primeiro ponto, pico da forma, nas taças do mundo, campeonatos, taças da Europa de marcha, e um segundo sempre no Campeonato do Mundo, Jogos Olímpicos, Campeonatos da Europa. Em 2017, o atleta, eu estou a falar só estes últimos 5 anos porque foi só o último período que eu trabalhei com ele. Em 2017, o João participou na Taça da Europa nos 20 km
em que foi 14º, 1h22, mas a sua grande aposta para o grande campeonato de verão ia ser os 50 km. O João, neste campeonato do mundo, foi 10º classificado, com uma extraordinária marca de 3h45,28 para um atleta que ainda tinha muito receio da distância e tinha muito respeito mesmo. E ficou simplesmente a 11 segundos do recorde nacional. Em 2018, por estratégia, aqui o atleta participaria no Campeonato do Mundo de Nações nos 50 km, mas por estratégia eu não poderia acompanhar porque estava grávida, então o atleta foi aos 20 km. Uma prova muito sofrida e o atleta já não tinha aquelas capacidades para estar com os melhores nos 20 km no topo mundial. Voltámos ao Campeonato da Europa de Atletismo Berlim. Para nós foi uma desilusão, foi um campeonato em que o atleta se lesionou na véspera da competição e foi uma desistência, e neste ano o atleta nem sequer fez uma competição de 50, mas só em março em Dundice. Depois em 2019 era um ano atípico, o João já tinha participado no Campeonato de Portugal nos 50 km, eu quis que ele, porque era uma época muito longa, e ele aí poderia fazer 3 competições de 50. Aí eu tentei trabalhar um pouco as suas dificuldades e logo em janeiro, antes desta Taça da Europa, ele participou no Campeonato de Portugal, em que para ser campeão nacional dos 35 e 50 km ele teria de terminar os 50, e se as grandes dificuldades dele era quando sofresse, conseguisse manter na competição antes desta Taça da Europa. Eu quis que o atleta fizesse o Campeonato de Portugal nos 50, 35 e 20 km, o qual sofreu bastante nos últimos quilómetros para conseguir concluir os 50, mas o objetivo era esse mesmo, conseguir superar as suas dificuldades. Nesta Taça da Europa, o objetivo era conseguir mínimo olímpico, já que os mínimos eram muito exigentes, extremamente exigentes, 3h50, e o João tinha feito no Campeonato de Portugal, em Porto de Mós, 3h51, qualquer coisa. O objetivo desta Taça da Europa, simplesmente, para nós, era o atleta ganhar mais ritmo competitivo, mais experiência nos 50 km, porque o João, ainda hoje, se calhar nós nunca conseguimos dominar bem os 50, não conseguimos explorar bem os 50, e aqui o objetivo do João não era de ser terceiro classificado como foi, mas sim ganhar experiência e fazer os mínimos olímpicos. Mínimos olímpicos já aqui em 2019, porque depois seria muito mais fácil todo o processo seguinte. Em Doha, foi uma preparação completamente diferente. Pela primeira vez pedimos ao professor Amandi para fazer a sala de aclimatação. Fizemos uns períodos, 3 períodos neste ano, de 5 dias, com estágios de altitude e tudo, mas o grande objetivo foi o Campeonato do Mundo. Nós sabíamos que o Campeonato do Mundo não ia ser os atletas melhores a vencerem, seria qual fosse o atleta que mais conseguisse se adaptar a ter sucesso naquela competição. Eu tentei fazer as pesquisas, todas e mais algumas, de fora da disciplina da marcha. Pesquisei muita maratona que tinha antecedido o dia anterior, para tentar os máximos pormenores para que o atleta conseguisse ter sucesso. Se eu já, à partida, eu sabia que o atleta tinha de partir muito devagar, muito na retaguarda, isso foi o que aconteceu. O João partiu muito na retaguarda e depois foi ganhando lugares até ao final. E conseguiu um excelente segundo lugar no Campeonato do Mundo. Depois, o ano 2020 foi um ano muito atípico. O João não participou em 50 km e para nós o ano 2021 seria muito importante ele participar antes dos Jogos Olímpicos de 50 km, o qual ele fez 3 preparações e não conseguiu concluir, só fez os Jogos Olímpicos. A primeira preparação foi o Campeonato Nacional de Espanha, em que tínhamos já dedicado o Campeonato de Portugal pista coberta para se conseguir no mesmo dia, e o nosso objetivo era os Jogos Olímpicos. O Campeonato Nacional de Espanha, se calhar veio numa altura boa, se calhar uma desistência, se calhar não foi mal, mas se calhar há males que vêm por bem, e se calhar nessa altura ter descoberto que ele tinha um problema e que em 5 km o atleta deixou de conseguir marchar automático, parou e não conseguia mais marchar, e o processo todo da lesão do atleta começou aí. Mas o João nunca deixou de treinar, o João simplesmente tinha muitas dificuldades em longas distâncias, o qual foi logo controlado pelo departamento médico da Federação, porque o João competiu ao domingo, e à segunda-feira o João já estava no departamento médico da Federação para tentarmos perceber. Fez uma ressonância, fez uma segunda, e na segunda sim ficou confirmado que o João tinha uma ruptura no lâmbaro da anca, e só conseguimos saber isso já em junho.
Mas nada disso impediu que o departamento médico aí não temos queixas nenhumas, porque o doutor Nuno Coutinho, na altura certa, mandou o João para um especialista da ANCA e aí o João conseguiu treinar. Podia ter dor, mas não impedia de treinar até aos Jogos Olímpicos, em que conseguiu um excelente quinto lugar, com 3h51:28. Nós poderíamos dizer, durante a preparação, dias antes da competição, nós dizíamos que o atleta ia fazer o seu melhor daquele dia, mas nós tínhamos um objetivo. Nunca poderíamos passar para fora, porque não queríamos que criassem expectativas, pressões sobre o atleta. Nós tínhamos um objetivo, o João ter conseguido ter um diploma olímpico, porque o João, na carreira que tinha, nunca tinha conseguido um diploma olímpico. Nos 20 km, o João melhor que tinha era um 10º lugar e um 11º lugar nos 20 km. Então, e nunca tinha terminado 50 km. E aqui o nosso grande objetivo era conseguir um diploma olímpico, foi conseguido. Chegámos a sonhar com uma medalha, mas um 5º lugar sob a medalha. Isto é basicamente o nosso plano da época, 2020-2021. Isto foi o plano, não foi o planeado, porque nós inicialmente tínhamos nas competições, uma competição muito importante para o João seria o Campeonato de Nações de Marcha, a qual ele não competiu, por razões já todos sabem. Então tivemos de arranjar um plano B. Foi participar no Grande Prémio da Corunha, simplesmente para conseguir que aquele atleta ganhasse ritmo competitivo, porque o João só tinha competido no Campeonato de Espanha em fevereiro, nos 50 km, a qual não tinha tido sucesso, e precisámos, de Corunha era só 20 km, mas precisámos que ele entrasse em ritmo competitivo a nível internacional, não como em Portugal, que o João em Portugal compete de uma forma e no estrangeiro compete de uma forma completamente diferente, são competições distintas. E aqui o João demonstrou, mesmo sem treinar para os 20 km, mostrou estar ainda a um grande nível, os 20 km a nível internacional. Não sei o lugar ao certo, mas ficou em 13º e 15º lugar, mas com uma marca a pouco mais de 1 minuto do recorde nacional, por uma distância que ele não tinha treinado, só comprovando o excelente estado de forma que ele estava para competir em maio no Campeonato da Europa de Nações, que para mim penso que foi a melhor preparação dele de sempre para esta competição, a preparação do Campeonato de Nações. Não foi feita e passou-se à frente. Nestas preparações, eu vou explicar mais à frente um pouco do planeamento do pré-preparatório geral, do pré-preparatório específico, pré-competitivo, competitivo e pré-competitivo e competitivo, mais à frente. Nós, durante esta época, realizámos 10 estágios. O primeiro estágio em altitude não é normal, mas também seria uma época atípica, porque no ano 2020 o atleta não tinha realizado nenhum estágio. Para nós, eu achei que seria fundamental, sabendo as dificuldades que ele tem com os primeiros dias em altitude, e seria um período de mais de um ano sem fazer altitude, seria fundamental este período de preparação geral, ele fazer em altitude um treino mais de base geral e criando bases a pensar nos Jogos Olímpicos. Também fizemos estágios a nível do mar, especificamente em Monte Gordo, e estágios de controle de treino em Mira. E o último estágio, que era de preparação para o Campeonato de Nações, também foi feito todo em Mira, um período de 15 dias. Fizemos 3 períodos de aclimatação. Os dois primeiros foram de uma duração de 5 dias e estiveram em média mais ou menos 3 semanas entre cada um, de distância, e o último período foi de 5 dias, porque eu optei que o João no segundo período tinha sofrido um grande desgaste e preferi que menos um dia era menos um desgaste dentro da sala e se calhar era mais uns dias ganhos mais à frente e não perdia dias nos treinos seguintes. O último estágio em altitude foi um estágio de duração de 4 semanas em Font-Romeu, um local que para nós é o ideal, porque conseguimos pôr muito volume e muita qualidade de treino, diferente que Serra Nevada, porque Serra Nevada para treinar para 50 km é muito difícil, porque o seu desnível é muito difícil. E enquanto que em Font-Romeu temos diversos locais de treino e o atleta sente-se em casa e sente-se bem a treinar lá.
Agora um período de preparação, preparatório geral. Normalmente são 8 semanas e que são 4 mais 4, divididas. No início de cada época, basicamente o atleta só faz corrida contínua, caminhadas na serra com duração bastante longas, começamos com caminhadas curtas e vão até uma duração bastante, praticamente uma prova de 50 km. E reforço muscular e mais core. Um reforço muscular muito à máquinas, barras e um core muito à base de pranchas, abdominais, pontos e por aí adiante. Na quarta semana já introduzimos a marcha contínua, um ritmo suave. Continuamos com a corrida, reforço muscular, core e técnica de marcha. Isto é um exemplo de uma semana de preparatório geral, uma semana em que ele de manhã faz sempre o treino maior, ele, em toda a preparação do ano, normalmente o treino específico é sempre de manhã. O de manhã faz uma base de entre 15 km e 10 km de corrida, isto logo no início praticamente do ano, e com uma caminhada na serra, 2h30. Tentamos sempre ir para a serra por também um pouco de reforço natural. E o treino da tarde continua com a corrida, mas aí nos treinos da tarde introduzimos um pouco de reforço muscular e intercalamos com o core. Normalmente ele descansa, nesta altura está a descansar 3 vezes, mas normalmente no ano descansa 2 tardes. O microciclo preparatório específico já são 8 semanas. Aqui já introduzimos as repetições longas e fartlegs curtos. As repetições longas poderão entre 4.000 e os fartlegs curtos, as séries longas entre 4.000 a 1.000. Os fartlegs curtos já podemos introduzir entre 600 e 300 lentos, 600 rápidos, 300 lentos, até 400 rápidos, 200 lentos. E corrida suave só como regeneração. E introduzimos, aqui também está os treinos de marcha, treinos longos, que normalmente são realizados ao fim de semana. Só em alturas diferentes da época, que vai acontecer mais à frente, vão ver que há um treino a uma terça-feira por razões específicas. E o reforço muscular mantém-se praticamente toda a época. E a técnica de marcha. A técnica de marcha tentamos introduzir nos treinos mais pequenos, sempre um bocadinho de técnica, e nos dias de séries e de fartlegs introduzimos sempre um pouco no aquecimento, depois dos 2 km de marcha, tentamos introduzir sempre um pouco de técnica, com aquecimento. Desculpem. Desculpem. Um exemplo de um período pré-competitivo, marcha, repetições longas e curtas, já eliminamos os fartlegs. Corrida só como recuperação, um ritmo baixo. Marcha contínua, média e larga distância. E o reforço muscular e o core, que só vai desaparecer mais à frente. Um exemplo, os treinos, normalmente aqui é um exemplo que vai já na preparação para a prova de Sevilha, que era uma prova mais como ritmo competitivo, mais uma prova de preparação. E aqui os treinos contínuos variam entre os 22 km, que é um treino muito longo, mas é 22 km máximo, 15 km de marcha contínua. As repetições aqui foram as tais histórias que muitas vezes ele faz variam entre 4 km e 1. Aqui ele fez só 6 repetições de 3 km, porque em preparação para 50 km ele faz chega a chegar a fazer cerca de 8 repetições, foi o que ele fez, o número de repetições que ele fez maior este ano, foram 8 vezes 3.000, e aqui tem 24 vezes 500, também é um número baixo, porque o atleta costuma chegar a fazer 30 vezes 500. O treino da tarde é um treino pequenino, sempre entre 6 e 7 km de corrida, com reforço muscular, só mesmo para regenerar. Aqui foi um microciclo de estágio em altitude, eram 4 semanas e esta foi a 3ª semana. É uma semana que é após o Campeonato Nacional de Clubes. Eu não poderia, ele pôde fazer o Campeonato Nacional de Clubes, ele teve de cerca de 1.200 km para vir fazer o Nacional de Clubes e regressar. Ele
ausentou-se do estágio ao domingo, à sexta-feira, de madrugada, e regressou ao domingo. Ele já estava em Font-Romeu. E tínhamos feito uma semana, tinha tido treino longo, mesmo também na semana anterior, tínhamos tentado não cortarmos muito o treino para ele fazer o Nacional de Clubes. Mas ele fez o Nacional de Clubes a um muito bom nível, porque se não fosse para ser a um bom nível, nem se podia considerar como treino. Aqui ele tem um treino, como eu disse, normalmente o treino longo era ao sábado ou ao domingo, e aqui está à terça-feira. Mas pela situação que ele tinha tido deslocação e competição dos clubes. O treino, normalmente assim um treino de 40 km, ele faz cerca de 18, 20 km. E depois aqui, e normalmente após cada treino longo, ele demora 2 dias para conseguir recuperar, para voltar a fazer um treino específico de séries longas. E aqui está 7 vezes 3.000, com 3 minutos de intervalo. Este ano ele normalmente fazia com ligeiramente um bocadinho mais de intervalo em altitude. Este era o intervalo que ele fazia ao nível do mar. Este ano tentámos mudar um bocadinho e fizemos com o mesmo intervalo que ele faz ao nível do mar, e qual que teve bastante sucesso. E depois aqui tem ao domingo 25 repetições de 500. Normalmente ele fazia, como parador, ele fez 30, mas para nós Sapor ia ser diferente. Ele tinha de estar preparado para andar tanto rápido como para andar lento, enquanto que Doa, para nós, apostámos mais em volume de treino e não em velocidade e intensidade. E aqui foi reduzimos um pouco para tentar um pouco mais de velocidade. Com outros treinos também reduzimos um pouco o volume para conseguíssemos que ele tivesse mais rápido, porque já calculávamos o que aconteceu, que o Sapor seria bem mais rápido do que Doa, porque tínhamos estudado um pouco. Aqui, ele na tarde, normalmente em altitude, faz sempre entre 8 e 10 km de corrida, e normalmente, como o treino da manhã é um treino que normalmente é muito demorado, ele pode começar a treinar entre as 9, 9 e meia e acaba 1, e às vezes bem mais tarde que a 1, então o treino de reforço muitas vezes também é feito tarde, como no resto do ano. O treino basicamente é corrida. Posso dizer que ele poderá fazer uma vez ou outra no ano um treino de marcha à tarde, mas é muito, muito esporádico, sem ser... Sem ser no período da competição, que vamos ver mais à frente, que ele marcha sempre à tarde. Nesta semana ele fez um total de 213 km, uma semana considerável boa. O João, o máximo que fez total de quilómetros na sua carreira foi em preparação para o Campeonato do Mundo 2017 em Londres, em que tinha feito na casa dos 230, aqui fez 213, para mim já considero muito positivo, porque o João já não aguenta assim tanto volume como um jovem, mas nem todos os atletas conseguem fazer 213 km numa semana, com cerca de 60 e muitos por cento de marcha e 30 e poucos de corrida. Então, foi o último. Permanecer aqui. Saiu? Não, não saiu. Ok, obrigada. O último microciclo do período de aclimatação. Aqui tentámos não prejudicar muito o treino de rua, porque seria importante, porque muitas vezes o professor nos dizia que se treina igual, mas o desgaste físico não é bem assim, cada um vai sentindo o seu organismo. E então nós aqui temos um descanso logo à segunda-feira. Eu explico porquê, porque não é normal um atleta descansar logo à segunda-feira assim de manhã, porque com o protocolo para fazer sala de aclimatação à tarde, ele estava a fazer às 2h30 da tarde, e os treinos da manhã desta semana foram todos entre as 6 da manhã e as 6h30 da manhã, o início do treino, com o objetivo de preparar o horário, de se conseguir adaptar ao horário da prova de Sapor, que seria às 5h30 da manhã. Mal fazia dia, normalmente o João começava a treinar. Aqui eu vou explicar porque é que o João descansou de manhã, porque o protocolo para fazia a sala, o João fazia análises. E o João, para fazer análise às cerca das 8 da manhã, não conseguia ter tempo de descanso para conseguir fazer o teste VO2 máximo às 2h30 da tarde. Aqui o treino da manhã ficámos basicamente por 22,
22 vezes 1000, posso dizer que o treino não seria este, à terça-feira, era 11 vezes, 10 vezes 2 km, mas por um problemazito que o João sentiu logo na primeira repetição, e eu, a forma dele conseguisse fazer e ganhasse confiança, tive de alterar à última da hora, durante o treino, para ele me fazer 22 vezes 1000 com 1 minuto de intervalo. Muitas vezes o João tem-se conseguir alterar mesmo em cima da hora, porque uma dorzinha aqui, precisamos que ele ganhe confiança para fazer o treino, porque se isto acontecesse no passado, quando o João era treinador de si próprio, o João não fazia, ficava o treino por ali. Depois destas 22 vezes 1000, o João faz 20 km e no dia seguinte 20 vezes 500, com o objetivo já, tínhamos de conseguir cada vez mais ele ficasse mais rápido. E no último dia da sala, que foram 5 dias, eu treino da manhã, foram só 6 km de corrida e core, por causa à tarde tinha o VO2 e o João não aguenta treinar muitos dias consecutivos sem ter uma tarde de descanso. O treino de sábado e domingo já foi fora da sala, foi o último treino longo. Normalmente o último treino longo, neste período estávamos a cerca de 2 semanas da competição, normalmente nós fazemos, poderia ser 40 km, ele já o tinha feito, antecipou no fim de semana anterior, porque nós não sabíamos o desgaste que ele ia ficar com os 5 dias da sala, então, tanto agora como para optámos pelo último treino longo, aqui neste caso foi o último treino longo mesmo, foi 30 km, e o dia a seguir 20 km, como fazia a seguir a um treino de 40 km. Agora vou explicar um bocadinho um pouco do como ele fazia na sala. O professor Mando sabe melhor explicar que eu, mas estou aqui. O João iniciou todos os períodos às 2h30, porque o João, neste período, nós já estávamos a treinar o horário que o João ia fazer, os horários que o João ia ter em Sapporo, porque o João em Sapporo levantava-se muito cedo, cerca das 4 e tal da manhã, que esse horário para 4 e tal, isto é, só no dia da competição a 1h45, mas nos outros dias, cerca das 4h45 da manhã, 4h30, o João já estava levantado. E esses horários o João já estava a fazer os dentes que viemos de altitude, que normalmente nós descemos a 21 dias. E esses horários ele estava aqui a fazê-los. Ele estava-se a deitar aqui, estávamos a deitar cerca das 7 da tarde e daí os treinos eram uns às 6h30, outros às 2h30 e depois deitava cerca das 7 da tarde. O que aconteceu depois também em Sapporo. Aqui o treino da tarde, basicamente no primeiro dia, fazem sempre o teste VO2 máximo e depois achamos os 60% e faz mais cerca de 40 minutos de treino aos 60%. Antes de iniciar o teste VO2 máximo, existe um protocolo todo antecedente, a pesagem e um protocolo todo que se calhar o professor Amanda sabe melhor explicar que eu. Pesar, ver a densidade da urina e no final fazemos todo o processo, voltamos a fazer todo esse processo para saber quanto é que o atleta perdeu durante aquele treino. Nos outros dias seguintes, o João já fazia cerca de 1 hora, a 60%, só aqui ao quarto dia o João fez 2 vezes 5 minutos, 80% durante o treino de 1 hora. Para tentarmos saber qual é que seria o latato que o atleta chegava aos 80%, para sabermos um pouco do ritmo da competição. E o último dia voltamos a fazer o VO2 e mais 45 minutos de marcha a 60%, e este VO2 é para comprovar a evolução, vimos a ver a evolução que existiu durante este período. E está terminada a semana porque o João a seguir já não está na sala e já só faz 30 minutos de elíptica. Eu precisava era que o João começasse um bocado a descansar porque todo o trabalho para os Jogos Olímpicos estava praticamente todo feito. Para o João conseguir fazer esta preparação, não podemos esquecer as entidades que estiveram por trás durante todo este ciclo olímpico, toda esta preparação. O Sporting Clube Portugal, a Federação e o Comitê Olímpico. Obrigada e dispomos para todas as vossas questões.